João, capítulo 8, versículo 5. Várias vezes, o espírito de má fé cercou o mestre, com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra dele, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção. Frequentemente surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do coração: Tu, porém, mestre, que me dizes a isto? E a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho mau. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Semana passada a gente estudou a respeito da interpretação da dor para cada um de nós. Como você interpreta a dor?
E o que é que Deus espera que a gente faça diante disso? Então a gente viu que tem a dor rebeldia, a dor desespero e a dor penitente. E o que Deus espera de nós é a nossa atitude de ser penitente. Porque todos nós, quando mergulhamos na carne, a gente vem imbuído desse propósito de ser penitente diante da dor. A gente já falou algumas vezes para vocês e nunca é demais repetir. Quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente sai dos envolvimentos da carne, os nossos instintos de animalidade, por assim dizer, se acalmam, silenciam. E nós voltamos à nossa qualidade de espírito imortal diante de Deus. E vendo o que cada um de nós praticamos aqui na Terra, como espírito imortal, analisando as atitudes que a gente teve, e que diz muito mais respeito à nossa animalidade, a gente começa a entrar num processo de vergonha de si mesmo. Porque a gente vê a possibilidade que a vida nos ofereceu para desenvolver qualidades espirituais e o tanto que a gente fez para ficar vivendo das sensações do corpo. Isso nos incomoda, isso nos perturba. E a gente é amparado pela espiritualidade superior, que vai oferecer os meios de cada um de nós estudar e aprender com o nosso erro. A gente já viu que diante do equívoco, cada um de nós aqui na Terra tem 3 caminhos a seguir: o culpismo, o desculpismo e a ação responsável diante da dor e do erro. Quando a gente chega lá, nem todos entram no movimento de responsabilidade para trabalhar o auto-perdão e se melhorar. Porém, o que a espiritualidade faz constantemente é nos convidar a isso. E uma grande parcela trabalha então o auto-perdão. Começa a estudar tudo que motivou ele a cometer esses erros. E começa a estudar e se aprofundar, a entender, a gravar em si tudo o que você precisa para, quando você mergulhar novamente na carne, diante dos conflitos que a vida vai oferecer, você ter uma atitude correta do ponto de vista espiritual, para que desenvolva os seus sentimentos e eduque as suas sensações. Então a gente mergulha aqui na carne com esse propósito, sabendo que vamos passar por provas, por expiações e por missões, conscientes de tudo. Quando chega aqui, se você não desenvolve seu lado espiritual, a chance de você falhar novamente em suas provas e expiações é enorme. A gente precisa desenvolver isso. Então a dor, quando está batendo nossa porta, vem para desenvolver em nós o lado da penitência diante dela, para ter atitudes nobres e se corrigir no caminho do amor. Jesus, de uma forma muito bonita, explicou isso para a gente e está registrado aqui, como a gente vai ver em São Mateus. E a Bíblia nos fala da seguinte maneira: Jesus nos recomenda que aprendemos com ele, que é manso e humilde de coração.
Todas as vezes que diante das dificuldades aceitarmos como exercício de amor, mansidão e humildade, sairemos vitoriosos dos ataques das sombras. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, é que a gente ficou aflito, cansado, sobrecarregado, porque não estávamos seguindo a orientação dele. Então ele pede para que a gente volte, vinde a mim. Será que a gente consegue entender isso? Que toda vez que eu vou ficar cansado, aflito e sobrecarregado, é que eu não segui o caminho correto, que ele havia mostrado? Por isso que ele pede para que eu vá novamente até ele. Faz 2000 anos que ele deixou isso para a gente. Quantas encarnações e desencarnações tivemos nesses 2000 anos? Quantas das vezes não escutamos isso que Jesus deixou registrado para a gente? Para que a gente fosse até ele quando estava sobrecarregado. Porque se a gente tivesse seguido o caminho dele, não ficaria sobrecarregado. Então, toda vez que você estiver se sentindo desse jeito, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça é: eu me afastei do que Jesus me orientou. Porque se eu tivesse seguido o caminho que ele me orientou, eu não estaria sobrecarregado nem aflito. E ele diz como eu devo fazer para voltar até ele. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a quem ele é submisso e a quem ele obedece. É o jugo de ser submisso e obedecer a Deus, que é amor. Deus é amor. Ele sempre falou isso e está registrado várias vezes no Evangelho de João. João que morreu pedindo para que amássemos muitos. Foram as últimas palavras de João, foram essas. Então a gente precisa seguir o jugo do amor, que é o que Deus espera de cada um de nós. Amor é o sentimento que me predispõe a fazer o bem. Eu preciso fazer o bem, mas não esse bem do conceito vulgar que a gente fala, o bem. Não é assim que a gente fala? Meu bem. A gente fala esse bem de uma forma vazia. E falando de uma forma vazia, quando a gente fala fazer o bem, você interpreta ele de acordo com o teu conceito, que é tão vazio quanto o que você mesmo está dizendo. Porque o bem foi o único caminho que Deus fez para que os filhos deles seguissem e chegassem até o seu coração. Então eu preciso reformular meus conceitos, analisando profundamente o que é que significa essa palavra bem. Porque é aí que está a prática do amor. É quando eu faço o bem. O bem é tudo aquilo que é bom, que é lícito, que é justo e valioso do ponto de vista moral. Vai trazer valor para você. Vai ser bom, vai ter utilidade diante de Deus. Vai ser lícito, vai ser verdadeiro, vai ser justo. Cada um só vai receber o que lhe é de direito, se fizer o que lhe era devido. É nesse sentido que a gente tem que entender essa palavra bem, porque é aí que está a prática do amor. Então eu preciso seguir esse jugo que Jesus fez, e ele deixou registrado. Você já viu Jesus fazer algum mal? Ele só fez o bem. Então eu preciso fazer o bem diante das minhas aflições, diante do meu cansaço, quando eu vou estar sobrecarregado. E eu vou precisar fazer porque eu não fiz quando me era devido fazer. É aí que está a justiça. Então não existe coitado sofrendo sem necessidade. Porque Deus é um Pai justo e é para cada um de seus filhos.
Então que a gente amplie a nossa visão, porque sem uma visão nova, diante da dor e do sofrimento, eu vou continuar errando. Eu vou continuar agindo sem ser através da prática do bem. Analisa a coisa com a visão mais aprofundada, para que vendo melhor, você seja convidado a fazer melhor. O universo de cada um se resume àquilo que ele conhece. Aquilo que ele desconhece não existe para ele. Amplia teu universo. Tenha uma visão mais aprofundada. Aprendendo com Jesus. Para que, aprendendo com ele, você pratique o que é correto diante da dor, do sofrimento que está te gerando aflição. Que você está se sentindo sobrecarregado. Então, é esse o jugo que eu tenho que ter, que Jesus pede para que a gente siga. Por isso que ele fala aqui, exercícios de amor, que é o jugo que Jesus pede. Sem ter ele, do ponto de vista amoroso, fica difícil eu continuar aprendendo com ele. É uma sequência que Jesus dá para a gente. Vinde a mim, volta para mim. Segue o meu jugo, jugo de amor. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Manso é aquele que é dócil, tem facilidade para aprender. Então, diante da dor e do sofrimento, você precisa ter a docilidade para querer aprender o que você não fez, o que você não sabe. Por isso que você errou. Eu estava falando agora há pouco aqui, antes de começar a nossa reunião, como é interessante as pessoas aqui no Brasil tirar a conclusão do que não conhece. Não conhece nada de medicina, mas tira conclusões de tudo que é doença dos outros, sai medicando os outros. Achando que passando remédio está fazendo alguma coisa de bom e de útil. Tanto é que tem até um ditado que diz que... Médico de louco, todo mundo tem um pouco. Está vendo como todo mundo sabe? Mas se fosse só do ponto de vista médico, estava bom demais. Mas isso é do ponto de vista de tudo. De tudo. Ele quer se colocar numa altura de algo que ele não é capaz e assume a responsabilidade daquilo com ele, com os outros e vai adiante. Toda vez que eu me coloco à altura daquilo que eu não sou, eu estou sendo orgulhoso. Vê se vai dar certo. Vê se alguém veio de lá para cá para ser orgulhoso. Então isso mostra a disparidade que existe entre o eu espiritual e o eu humano que eu estou vivendo. Não é que eu tenha dois eus, eu tenho só um. Mas eu vou escolher seguir a carne ou seguir o espiritual. Por isso Jesus falou que ninguém serve a dois senhores. De ficar de um lado ou ficar do outro, está entendendo? Então que a gente procure entender e compreender que as dores que cada um de nós estamos sentindo são convites a que a gente volte para o caminho do amor, porque nós escolhemos nos distanciar dele. Se não foi nessa, foi em outra encarnação. Aí você vai dizer, puxa, mas então sua doutrina espírita? Não. Tem um monte de doutrina espiritualista que fala de reencarnação. Até a própria ciência hoje em dia fala. Tem um ramo na psicologia que chama transpessoal, que faz regressão de vidas passadas para tratar as dores e os sofrimentos que são intratáveis e que estão gerando a pessoa a ter um comprometimento maior diante delas. E não tem nada de religiosidade com isso, isso não tem nada de espiritismo. Isso é um trabalho da psicologia, um ramo novo da psicologia atual. Mas diante dessa mesma psicologia, que é um estudo universal, que existe e já é aceito mundialmente, mesmo diante dos fatos científicos, as pessoas não acreditam. E se dizem que acreditam, no fim elas não têm a convicção, duvidam. É um acreditar duvidoso.
a quem vai reclamar? A ciência mostra, a filosofia espírita também evidencia para a gente. Entende? E a gente recusa aquilo que é bom. Então a gente precisa sempre transformar nossa dor em uma dor penitente. Você sempre vai fazer isso? Não, de jeito nenhum. Seria ilusão da gente querer isso. Porém, toda vez que a dor chegar, que você se incomodar, seja ficar irritado, ansioso, desesperado, que você volte a ter um pouco de lucidez e veja que aquilo ali não foi feito para você ficar desesperado. Quando você começar a reclamar que é rebeldia, para de reclamar, volta a si, transforma teu comportamento penitente, porque você veio aqui para a terra para isso. Agora, se você não quer seguir, problema seu, não é problema dos outros. É você que um dia vai desencarnar mais uma vez, é você que um dia vai chegar no mundo espiritual mais uma vez, vai olhar para trás mais uma vez e ver que mais uma vez você continuou fazendo errado. E vai reclamar de quem? Do tempo? Do governo? Da mulher? Do vizinho? Não. A dor de cada um é de cada um. Aquilo que é dor para um não é dor para o outro. É a interpretação de cada um. O problema é pessoal, é individual e é intransferível. Compreenda que você, diante dessa visão espírita e diante também da psicoterapia transpessoal, você sempre remonta à origem da sua dor. Isso é um fato tão contundente que nas reuniões mediúnicas que a gente pratica e realiza, é um fato notório que quando você volta no tempo, você sempre encontra a falha que prometeu, que você se comprometeu, a dor que você causou para si e muitas vezes causou nos outros. Então, quando Jesus pede, entenda, é Jesus que está dizendo: vinde a mim, volta para mim. Foi Jesus que falou para todos nós quando curava os outros: a tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Mostrando que aquela dor que eu estava vencendo foi porque eu fiz algo errado e que se eu continuar fazendo errado, algo de pior vai acontecer. Será que é difícil entender essa linguagem de Jesus? Existe coisa mais direta do que isso? A tua fé te curou, vai e não tornes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Será que a gente se comporta desse jeito diante da dor? Será que é esse entendimento que a gente tem? Olha, eu torno a dizer, são 2000 anos. Quantas vezes encarnamos e desencarnamos e estamos nessa, gente? Então que a gente procure seguir esse jugo de Jesus sendo submisso a Deus, que é amor, como ele foi submisso a Deus, fazendo tudo que o Pai queria. Ele quantas vezes falou que eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai? Será que aqui a gente está fazendo a nossa vontade ou a vontade do Pai? Pergunte a cada um de vocês aí. Porque o que eu vejo no dia a dia, entende? Só cada um indo atrás do seu desejo, da sua vontade, daquilo que lhe apetece, daquilo que é gostoso, do ponto de vista humano. Mas são poucos que, diante do que a vida está oferecendo, vai atrás de cumprir o dever diante da lei de Deus, que é o que a gente precisa. Então, que a gente tome esse jugo do amor, que é o jugo que leva até Deus, reconhecendo que Deus permitiu a dor chegar em nossa vida para que a gente se corrija. O problema é nosso, de cada um. E para que eu vá me corrigir, reconhecendo primeiro que Deus está acima de tudo,
eu tenho que ter mansidão e humildade. A primeira coisa é reconhecer que Deus permitiu que a coisa acontecesse, que eu vou estar sendo submisso a esse Deus, que a vontade dele está se expressando na vida que eu tenho, porque é esse o jugo que eu preciso seguir. Sem essa aceitação de Deus diante da dor, não adianta eu querer dizer que eu vou ser manso e humilde, porque eu vou estar criando máscara do ego. Eu antes tenho que reconhecer Deus e a vida que eu tenho sendo extensão, uma dádiva dele para a minha existência. Reconhecendo isso, aí eu vou ter mansidão, docilidade para aprender com a dor, porque lá está a expressão de amor. E humildade, para que eu baixe e humilde meu orgulho, veja que eu preciso fazer algo melhor, aprender algo para superar aquela dificuldade. É a humildade que vai me colocar no ponto de eu superar os limites que eu tenho. Sem isso, eu vou estar seguindo o caminho errado. E só tem 2 caminhos para seguir, o certo ou o errado. Então é melhor a gente fazer o que é certo. Reconhecer a vida como uma dádiva, ter Jesus como modelo e guia, com docilidade para aprender com ele, sendo humilde, sabendo que eu preciso superar as dificuldades que a vida está me dando. Aí sim, eu vou estar fazendo exercícios de amor, como o Aleixo fala para cada um de nós, diante da dor. Porque foi assim que Licínio fez. E ele fez isso desde que era pequeno. Ele não reclamava dos obsessores, sofria, mas ficava extremamente feliz quando sua avó vinha e trazia boas energias e educação para ele. E ele seguia a orientação da avó, porque a avó era o representante de Jesus na vida dele. Do mesmo modo que seu anjo da guarda é o representante de Jesus na sua vida. Anjo da guarda é esse que está com pensamentos intuitivos o tempo todo, te mostrando o caminho que você deve seguir. Esse jugo de amor. Mas que muitas vezes a gente fecha os ouvidos para eles, para seguir com o nosso desejo. Para seguir seguindo segundo a nossa intenção. E não aprender nada com aquilo que a vida está nos proporcionando. Então foi esse o caminho que Licínio seguiu. E foi esse que os outros não seguiram. Se entregando para quê? Desejo do sexo? O narcisismo físico e o narcisismo moral? Se entregando para ir atrás de riqueza, dinheiro? Se entregando para ter poder sobre o que a vida estava oferecendo? E é bom entender que poder é quando a minha ação exerce influência na ação do outro. Poder não é aquilo que vocês estão imaginando, que é eu ter diploma, eu ter alguma coisa que está me colocando acima dos outros, do ponto de vista humano, para que eu oprima eles. Não. Toda vez que a tua ação exerce influência na ação do outro, você está usando o poder. Toda vez que um pai vai se relacionar com o filho, ele está exercendo o poder da paternidade. A mãe é do mesmo jeito. Toda vez que você usa isso para com seus irmãos que são abaixo de você, você está exercitando o poder. Toda vez que você sai do relacionamento sugestivo, já para querer ser orientativo, você está exercendo poder. Relacionamento sugestivo é o que existe entre irmãos, entre marido e mulher, entre amigos. Toda vez que você sai da sugestão e quer orientar, impor no seu ponto de vista, você está usando o poder.
Não é interessante isso? Então veja como a espiritualidade inferior sabe as nossas fraquezas morais. Porque é aí que ela mostra que todos nós, todos, sem exceção, temos passado delituoso no sexo, no narcisismo, no poder e no dinheiro. Eles vêm o tempo todo, conhecendo não só o nosso passado, como o nosso desejo central nessa encarnação, trabalhando em cima disso, como trabalhar em cima do licínio. Mas ele não seguiu isso. Ele não deixou ser levado pelo desejo e pelo gosto humano. Ele levou mais a sério o lado espiritual, onde está a sensibilidade com os bons sentimentos. Quando ele se entregou para a vozinha dele, mesmo tendo o pai e a mãe que o auxiliavam do ponto de vista físico aqui na carne, não se deixou levar por isso. Quando teve as dificuldades que a vida ofereceu para ele a oportunidade de abraçar a doutrina espírita, ele abraçou, se aprofundou, estudou e desempenhou toda a função que a mediunidade tinha diante dele para com os mais necessitados. Foi o tempo todo sendo tentado nas esferas da sexualidade, do poder, do narcisismo e do dinheiro. Mas não se entregou a nenhuma delas, cumprindo o seu dever que tinha aqui na Terra para realizar, agindo com simplicidade, com objetividade e com sinceridade. É preciso a gente empreender, que a gente precisa se relacionar desse jeito diante dos fatos da vida. Sem isso, a gente não vai ser bem sucedido. Por pior que seja a dor, você pode até experimentar o desespero, é natural. Porque se você não fosse experimentar desespero, você já tinha superado essa dificuldade. E não já seria mais uma expiação na sua vida. Você pode até reclamar no começo, é natural. Porque o que você aprendeu nas encarnações passadas foi reclamar. O problema é que o ímpeto, no início da dor, quando nos bate a porta, a gente sabe que vai gerar isso. A gente tem que ter consciência que vai ser assim que vai acontecer conosco. Mas a gente tem que parar, pensar, refletir e tomar uma conduta mais nobre na nossa vida. Educando, não reclamando. Nos momentos de desespero, voltando para dentro de nós, fazendo uma oração, pedindo a Deus ajuda. Como ele pediu, aprendei comigo. Sabendo que aquela dor, aquele sofrimento está me convidando a ter uma atitude amorosa, porque eu antes, nas encarnações anteriores e até nessa, em vez de ter atitude amorosa, eu fugi dela, praticando uma atitude orgulhosa. E é aí que está a importância que eu tenho que ter disso em minha vida, para que eu não fique depois me culpando. Ah, mas eu entrei em desespero. Ah, mas eu fiquei reclamando. Ótimo, é natural. Eu estou aqui para aprender. E aprendendo, eu vou errando, acertando e vou sempre, com bom senso, corrigindo meus erros. É assim que a gente vai ter que realizar as experiências que a vida está nos oferecendo. E não é porque eu saí vitorioso em uma, que eu já estou mestre naquele assunto. Jamais. Eu venci uma experiência. A vida é feita de experiências até o último suspiro da minha encarnação. Eu vou estar sempre passando por experiências. Por isso que André Luiz fala para nós, quando acaba um problema, sempre aparece outro. Ninguém está aqui de férias. A gente está aqui para trabalhar. Quando Jesus falou, o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também, nós temos que trabalhar todos os dias. Ah, mas isso vai ser cansativo. Não. É cansativo se você estiver usando de máscara do ego. Você vai se cansar. Porque você está sendo falso.
E com você sendo falso, você está acumulando fardos em cima de fardos. E você vai se cansar. Mas se você agir do ponto de vista espiritual, com simplicidade, sendo sincero e objetivo, resolvendo, você vai se sentir feliz. Porque a atitude que você está tendo vai servir de estímulo para uma motivação, que é algo interior nosso, por saber que a gente está cumprindo com um dever diante de Deus. Não existe nada mais feliz que uma pessoa possa sentir quando ela se integra ao Pai. Se você não está sentindo isso, você não está sendo simples, você não está sendo sincero, nem está sendo objetivo. Você está fazendo na marra, porque no fundo não é isso que você quer. Por isso que eu sempre falo para vocês, quando for realizar uma atitude dessa, realize com consciência do que está fazendo. Sabendo o que você está fazendo da maneira correta, porque a tua consciência está dizendo que é assim que deve ser feito. Porque a voz da tua consciência, que a gente costuma dizer, é a representação do anjo da guarda em você. Está escrito lá no livro dos Espíritos, que o anjo da guarda é a nossa voz da consciência. Por isso a gente tem que agir com essa consciência do que a gente está realizando. Eu estou fazendo o que é certo, porque eu sei que é certo fazer o que é certo, e eu sei que o normal é que eu me integre a Deus, cumprindo com o meu dever. Então você vai fazer de você para você, e não vai falar isso para ninguém, nem vai dizer, nem divulgar nada para ninguém, porque o seu problema que você está realizando é entre você e Deus, e não precisa falar mais nada para os outros. Se você quer falar, se mostrar alguma coisa, isso já perde qualidade moral. Tudo aquilo que a gente faz é como Jesus falou, faça em segredo. Porque o Pai vendo em segredo irá te retribuir. Não foi assim que ele falou em São Mateus? Entendeu? Quando for orar, ore em segredo. Quando for jejuar, faz em segredo. Faz de consciência íntima daquilo que você está realizando. É assim que eu vou estar aprendendo com Jesus. É assim que eu vou estar trabalhando o amor, a mansidão e a humildade. Se eu falo alguma coisa para que o outro veja, é como ele mesmo falou, não veja, não, a tua mão direita é o que a esquerda faz. Porque se você faz desse jeito, perde qualidade moral. Faça para você e para Deus. Fora disso, você não está realizando a maneira correta. Você não está aprendendo com Jesus. Você está criando máscara. Você não está trabalhando o ser essencial seu. Você está fazendo do ponto de vista egóico, querendo algum lucro moral em cima daquilo. Olha, do ponto de vista da ciência é a mesma coisa. Tem um trabalho que eu já falei para vocês, que chama Qual o Preço da Tua Alma? É um trabalho de neurociência, em que ela mostra o relacionamento utilitarista do relacionamento ético. A pessoa que age querendo benefício a alguma coisa, ela usa uma área cerebral que é a área biparietal. Ela está calculando o que ela está fazendo com o que ela está recebendo. São aqueles tipos da pessoa que chega na casa espírita e diz, eu quero fazer caridade para me sair bem. Eu quero fazer caridade, porque sem caridade eu não vou para o céu. Pessoas que agem desse jeito são utilitaristas. Está querendo utilizar do que é mais santo que existe, que é a caridade, para ter benefício. Quem está agindo nessa hora é o cálculo. Quando você reage do ponto de vista ético, cumprindo o dever pelo dever, a área cerebral toda que acende é a área bifrontal basal com a área tempo-parietal do hemisfério direito, que é onde está o nosso código de ética. É o teu código de ética e o teu pré-frontal, que é onde está a casa das noções superiores, que está te orientando como você deve fazer, de você para consigo mesmo. Esse trabalho mostra que quando você age do ponto de vista ético, você não muda de opinião mesmo
sendo oferecido você vantagens a mais. Quando você age do ponto de vista utilitarista, quando te oferece alguma coisa a mais, você muda de opinião. E é interessante como acende as áreas cerebrais diante disso tudo que você está sendo submetido nesse trabalho. Não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com espiritismo, entende? É um trabalho de neurociência, em que isso é divulgado por uma católica que trabalha na área de paliativo. Entende? E ela dá o seguinte, ela dá essa palestra lá na igreja, para todo mundo que está lá. E ela faz a seguinte observação: o que será que vai acontecer com você quando seu filho estiver doente, que você vai dizer, eu vou fazer a minha oração para Deus salvar, e Deus não vai salvar, porque você está sendo utilitarista? Onde é que vai estar a tua fé? E ela remonta ao nome do trabalho. Qual o preço da tua alma? Isso não só cabe lá na igreja católica, quando ela está fazendo isso, não. Isso cabe também na casa espírita. Porque é como eu falei aqui, são muitos que ficam procurando para a gente, para fazer caridade com os outros, porque precisa se dar bem na vida. E a gente mostra para as pessoas, isso não sou eu que estou dizendo não, isso está na Revista Espírita de 1868, se eu não me engano. 1868. Uma comunicação que Kardec recebe, e ele faz a interpretação dessa palavra caridade. Em que ele mostra que a primeira grande caridade que a gente faz é de nós para conosco mesmo. A gente analisando nossas imperfeições, olhando para elas, vendo que nós somos os necessitados e que estamos aqui para corrigir e reparar essas necessidades. A primeira grande caridade é essa. Quando você faz isso com você, você tem condição de levar isso aos outros. E a segunda grande caridade é você e a sua família. É você com seu pai, com a sua mãe, reconhecendo que eles também são necessitados. Eles estão fazendo o melhor que podem, porque você é o ponto máximo que eles conseguiram colocar no mundo. Está fazendo o melhor que pode. E mesmo assim estão errando, porque eles são perfeitos. Então faça caridade com eles, porque são necessitados. Faça caridade com a sua esposa, com o seu esposo, porque eles também não são perfeitos. Erram como você erra. E veja as necessidades dele. Compreenda elas quais são e ajude a suprir essas dificuldades. Faça caridade com seus filhos, que é aquilo de mais sublime que Deus te emprestou. Porque nossos filhos não são nossos filhos, são empréstimos de Deus. E veja que sobre eles você deve levar tudo que você tem de bom e de melhor, e daquilo que você sabe que é melhor do que você, mas que você vai levar para eles também. Você vai dar o que você tem de melhor e mostrar para eles: eu também sou um aprendiz da vida. Procuro entender Jesus e seguir a doutrina dele. Vou te levar junto comigo, porque quando eu me for, você continua com Jesus, porque esse nunca vai desaparecer da sua vida. É essa caridade que a gente tem que fazer com nossos filhos, que está em segundo lugar. A outra caridade é eu fazer com os meus amigos, que são necessitados tanto quanto eu. Amigo esse que eu convivo no meu trabalho, muitas vezes, que me dão um trabalho danado, além do trabalho que eu tenho que trabalhar. Amigos esses que muitas vezes eu sou convidado a suportá-los, mesmo tendo essa antipatia toda que existe entre nós. Não é que ele é melhor ou pior, são antipatias, são fluidos que não se combinam, mas é para eles que eu devo praticar a minha caridade. Entende? E a última caridade que eu tenho que fazer é sobre aqueles que eu não conheço. Que é justamente essa que as pessoas mais cometem auto-engano querem fazer para comprar bônus no céu. Fazer caridade com os que não conhecem. É muito fácil. Eu não tive nenhum relacionamento afetivo com eles. Nem sei se é bom, se é mal, se cheira, se fere, não sei. Fica muito fácil de fazer algum assistencialismo, alguma filantropia e dizer que isso é caridade para conquistar algo no céu. Não é assim, gente.
A gente precisa sempre tomar o jugo amoroso de Jesus, fazendo bem. A gente precisa estar sempre sendo dócil para aprender diante das dificuldades. Porque se eu faço isso comigo, eu ensino aos outros também a superar essas dificuldades. A gente precisa sempre estar trabalhando a humildade, porque se tem uma coisa que a gente tem e tem de sobra, é orgulho. Porque se tem uma coisa que falta demais na gente, é a humildade. Então que a gente aprenda com ele, para que a gente saiba transformar a nossa dor, sempre que sentir desespero e rebeldia, numa dor penitente. E sair melhor dessa encarnação do que quando aqui chegamos. Na semana que vem nós continuamos com as orientações. Já falamos tanto da caridade. Vamos fazer a prece da caridade. Você sabia que Caritas significa caridade? Caritas não é uma personagem. Caritas é a caridade. As almas que trabalham a caridade nos trouxeram essa prece. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Obrigado, Pai querido. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Esses estudos da noite, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para as lições, os aprendizados, que possamos levar em nossos corações a mansidão, a humildade e o amor como lemas em nossa vida, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.